Fala galera, sejam bem-vindos. Eu sou o André Luiz, conhecido como Barruan aqui da 55. Esse aqui é o Boteco da Fortuna. Turma, esse programa eu quis gravar para a gente fazer um papo reto sobre empreendimento, um papo com sinceridade que só o Boteco pode trazer. E a gente sabe que ser empreendedor no Brasil não é fácil. Vamos direto ao ponto agora. Esse episódio a gente vai falar sobre ecossistemas. Para falar de ecossistemas com todos vocês, eu trouxe uma autoridade sobre isso. E aí, turma, a ideia do nosso programa, para você que é empreendedor, é de fato trazer todas as verdades sobre o tema que a gente quer pautar, que está ligado à vitória. Então, o Boteco da Fortuna, o nome já diz, é para que você ganhe, para que você prospere. E a minha ideia é só trazer monstro sagrado aqui. Tá? É só trazer gente que entende do que está falando, gente que já tem anos aqui e que tem experiência comprovada, seja no empreendedorismo ou seja no profissionalismo, com relação às pautas que a gente vai trazer. Valeu, turma? Queria apresentar para vocês aqui, Thiago. Muito prazer receber você no nosso episódio de hoje. Quero Nada melhor do muito. que fazer negócio do que a mesa do bar, Que né? isso, eu acho que a gente consegue conversar e consegue trabalhar tudo que a gente precisa e consegue extrair, né, Tiagão? Aquela sinceridade só quando o boteco tá rolando que, Com que certeza. a gente resolve. Se Não, apresenta, conta um pouco da sua É, história. é um gole pra dentro e a caneta assinou o contrato. Quem nunca fechou negócio assim? Todo mundo já, todo mundo que tá aqui já. André, bom, eu tô no mercado de tecnologia aí tem quase 7 anos, há 4 aqui atuando é, com soluções dentro do mercado financeiro. E, pô, existe uma máxima muito grande no mercado que você não consegue escalar um negócio através de indicações de negócio, né? Uhum, uhum. Todo mundo, as grandes literaturas de vendas falam muito em processos, enfim, em funil de vendas. Sim. Porém, quando eu comecei a atuar no mercado financeiro e na 55, eu comecei a notar esse fluxo enorme de indicação que vinha através de relacionamentos dos founders, de Sinergias, né, diretores, esse Thiago? level, Sim. de cara que sentou na mesa com ele, tomou um boteco, Já, conheceu a solução já fechei e, negócio com o e founder também, de founder para exatamente, founder, então, Thiago, isso? exatamente, essa Sim, sim, relação de founder para founder, sim. eh, ela foi institucionalizada dentro de Legal, uma área de ecossistemas. Quando legal. se trata de ecossistema, basicamente é um ambiente onde todas as partes, e aí eu estou falando clientes, fornecedores, concorrentes, Sim. conseguem se conectar. Todo mundo envolvido na história, né? Exatamente. Eles conseguem se conectar e gerar valor dentro eh, dessa cadeia de fornecimento para, enfim, para atender um cliente final. Faz Quando eu sentido, trato de Thiago. um ecossistema de inovação, pô, que foi onde a gente entrou nesse mundo, eu estou falando de todos os agentes dentro desse ecossistema. Então, aceleradoras, instituições de ensino, incubadoras, fundos de investimentos, hubs de inovação, que concentram essa relação e fazem essa indicação se tornar um fluxo constante, Que onde você legal. tem uma relação de ganha-ganha entre todas as áreas. Quando você entra para o mercado financeiro propriamente dito, você tem um agente importante conectando todas essas pontas. É o dinheiro ou a falta dele. Sim, perfeito. Muito bem colocado, né? E hoje você traz para a gente um conceito desse ecossistema muito interessante que tem a ver até com. É um conceito até biológico, até antes da gente trazer aqui, né, turma? Então, o que eu queria até entender é, você fala sobre ecossistema de bancarização, né? Ou um ecossistema bancarizado, né? Ou sobre bancarizar um ecossistema, né? Então, hoje a gente tem muitas dores, né, ligadas a soluções que estão pautadas nos exemplos que você deu de sinergia entre Uhum, as também. empresas, né? E me conta um pouco também como que é um ecossistema de bancarização ou como que é um ecossistema bancarizado. Fala para mim também como que isso pode ajudar as empresas a resolver a dor de acessibilidade a crédito, né? Uhum, A gente fala hoje no Brasil, 80% do crédito está hoje com 5 grandes bancos, né? uhum. Então, como que
esse problema de acesso a crédito que não chega nunca para o empresário, né? Vamos falar o papo reto, né? A gente fala um monte de palavra bonita, mas o crédito não chega para o empresário e tá 80% na mão de 5 caras. Então, é interessante a gente poder trazer seu ponto de vista de como que a gente pode pegar uma coisa tão esmagada, né, turma? 80%. Como é que a gente faz para esse mercado se desenrolar, Thiagão? Conta para nós como é que a gente ganha confiança no crédito com o ecossistema. A gente tá. E é muito legal falar que, assim, existem ecossistemas bancarizados há dezenas, centenas de anos, né? Sério? Então, pô, o crédito consignado mesmo é Aham. uma relação de ecossistema onde o banco está te fazendo um empréstimo atrelado à empresa ao qual você, ou à instituição o qual você é funcionário. Você tem os bancos de montadora É que há verdade, é anos verdade, é verdade. tem soluções financeiras para suas concessionárias e os funcionários que estão Sim, dentro dessa relação. A grande questão é que é para muito poucos ainda esse tipo de solução. perfeito. Então, hoje você tem linhas de financiamento para cadeia de suprimentos, eh, em grandes corporações, em empresas blue chip listadas na bolsa. Sim. Porém, quando você chega em médias e pequenas escalas, então, pequeno e médio empreendedor, que é 80% da nossa base de empreendedores do país, e é justamente quem está com 20% desse acesso a capital. Quem não é grandão, né, Thiago? Então todo mundo Exatamente. que não é grandão tá precisando e tá com esse problema de confiança em crédito. E aí, quando você tem essa relação desse médio, que muitas vezes atende essa grande corporação, mas não consegue acessar esse capital, hoje você tem uma grande demanda por uma grande demanda e um grande volume de empresas uberizando essa relação comercial. Perfeito, Então, perfeito, pô, você perfeito. tem cada vez mais a relação do CLT, da pessoa de Sim, carteira assinada. sim. Você tem cada vez menos esse tipo de relação, e Perfeito, a perfeito. bancarização dentro de ecossistemas, ela vem justamente para facilitar o acesso a capital em ambientes menos assistidos. Então você consegue facilitar o acesso a capital para esse cara lá da ponta da empresa e para o cliente final, eh, de toda essa cadeia, utilizando soluções financeiras onde você consegue mapear e ganhar confiança dentro desse processo. Legal. Ah, Quando você olha lá para trás, pô, você tinha o caderninho da venda, onde o pai de fulano conhecia você e você anotava no Não vai caderninho. perder uma, não vai perder uma. Aqui no boteco tem um fiado, não perde uma também, né? Exatamente, você tinha o fiado. O fiado, ele vinha por quê? Porque existia confiança. Perfeito, Você tem a perfeito. confiança É uma relação de confiança, é uma relação de exatamente, confiança interessante. de toda essa relação ali bairrista. Você consegue fazer isso bancarizando um ecossistema, trazendo essa confiança, olhando para quê? Para histórico, só que não da forma como os bancos tradicionais vão olhar. Eu gosto muito de usar esse exemplo de que o vendedor de colchão ele pode até deixar de pagar a conta de água dele, mas ele nunca vai deixar de pagar o fornecedor de espuma dele, porque é Perfeito, essencial. perfeito, Ele não pode deixar de pagar isso, a continuidade do projeto perfeito, dele, da empresa perfeito. dele, depende disso. É um conceito de responsabilidade ou responsabilização coletiva, né, Thiago? Porque Exatamente. você coloca na cadeia de geração de valor do começo dela, como você até deu o exemplo do fornecedor, até o da espuma que precisa para poder para ele embalar o colchão. Então, você coletivamente responsabiliza as partes desse meio e aumenta a confiança, Thiago. Eu tô Exatamente. entendendo certo, né? É exatamente Legal, isso. Só que legal, como que a legal. gente faz isso? Através de tecnologia. Isso não é uma coisa que só a gente está olhando. O mercado inteiro está olhando para isso. Então você vê joint ventures de Itaú com a TOTUS, Uhum. que é o maior software do Brasil, Perfeito. É a o maior maior empresa de RP de. software brasileiro, Perfeito, perfeito. tentando conectar São gigantes, serviços, são gigantes. tentando conectar serviços financeiros através de sistemas de gestão, porque aí entra uma coisa que é muito importante dentro do mercado e uma das coisas mais valiosas, e você que é empreendedor, e você tem o dado da sua empresa organizado
de forma que você consiga gerar informação e que te dê confiança para tomada de decisão, você tem o ativo mais rico Dica de que, ouro, que Tiagão. qualquer empresa pode ter. Dado se ele não está organizado, ele não gera informação. Ouviu o Então, homem? dado que não gera informação, não serve para nada. Então, tenha seus dados organizados. Por que que eu estou dizendo isso? Pô, eu como um agente de crédito, se eu quero fazer um financiamento para dentro de uma cadeia de suprimentos, e cara, eu não tenho um lastro, muitas vezes um lastro financeiro, eu não tenho robustez financeira dentro dos Perfeito, agentes, perfeito, porém eu tenho um histórico dentro de um sistema de RP, dentro de um sistema de perfeito, CRM, perfeito. Então o dentro. empreendedor tem essa informação já na empresa dele hoje, né? Exatamente, é uma informação que ele tem e ele usa no dia a dia dele. Legal, Então, a legal, geração da ordem de serviço legal. até a construção do produto, do equipamento, até a finalização da venda e o faturamento dessa venda. Tudo isso é um dado que, de forma padronizada e de forma ordenada, ele me gera uma informação que vai mitigar risco de crédito. Então, Facilita para pegar dinheiro, ô Thiago? com Essa informação Com estruturada. certeza facilita, porque eu tenho a validação de histórico. Então, baseado em um dado Legal, cara. estatístico metrificável, eu vou conseguir entender, pô, dessas vendas ou desses fretes que foram feitos, Legal. dessa recorrência de receita que ele tem com esse cliente, eh, quanto que eu consigo usar disso e qual é a confiança que eu tenho nesse dado, quantas vezes esse dado se repete para que eu consiga, através disso, mitigar risco de crédito. Legal. Então, é dessa forma que a gente conecta todos esses agentes dentro de um ecossistema bancarizado. Sim, esse histórico, ele traz a confiança que hoje o Grandão tem com as empresas que são de grande porte, como o Thiago falou do Blue Chip, né, turma? Então, é muito interessante isso. E aí eu vou trazer a gente gosta de polêmica, né? O Boteca a gente veio para fazer polêmica, né? Então, eu vou fazer outra polêmica aqui com o Thiago. Uma coisa que você me falou que veio na cabeça, que é com relação à flexibilidade de pagamento, né? Então, eu quero entender, eu quero que o Thiago explique, eu quero que fique muito claro para todo empreendedor, porque ele é uma fera, como que um ecossistema bancarizado pode impactar com relação à flexibilidade de pagamento entre os seus membros, né? Você falou que todo mundo está envolvido no ecossistema, né? Então, como que funciona como que melhora na vida prática a vida do cara que quer fazer um ecossistema ele mesmo e por que o prazo dele melhora? Porque ele tem mais opções de prazo, Thiago. Cara, você tem uma melhor opção de prazo, você tem uma melhor opção de taxa, porque eu tô olhando muito menos para um risco de crédito quem vai me trazer é um birô de crédito, mas sim para a relação comercial que existe entre seus clientes e seus fornecedores. Então, Interessante. atrasos acontecem de pagamentos em todas as pontas, o que não pode acontecer, porém, algumas contas são fixas, né? Então, pô, o seu entregador, o seu funcionário, as suas contas, elas vencem num dia, enfim, num dia fixo e Sim, você não pode atrasar. sim. Porém, o seu fornecedor, ele sempre vai querer ter essa flexibilidade de pagamento. E quando você tem uma instituição financeira, um hub financeiro, conectando todas essas pontas, você tem a flexibilidade de ter liquidez com a garantia e a confiança que você tem um recebimento para receber na outra Que ponta. dica. Então, a ideia da solução financeira, e aí enfim, outra informação em relação a ecossistemas. Todo ecossistema vai girar em volta de uma solução foda. Então, se você quer construir um ecossistema, seja ele em bancarização, um ecossistema de soluções ao redor da sua solução, tenha uma solução que resolva o problema do empreendedor. Tudo que você conectar, todos os outros agentes conectados dentro do ecossistema vão gerar valor à solução central. Legal, E a legal. solução central, ela vai equilibrar esse fluxo de caixa e conseguir te ajudar a organizar esse contas a pagar, Legal, contas a legal. receber. Contas a eh, pagar é um termo que o empreendedor conhece bem, né, turma? Fala aí. E é uma grande dificuldade para o empreendedor
ter esse fluxo organizado do contas a pagar e do contas a receber. O seu contas a pagar sempre vem antes do contas a receber, o seu cliente ele sempre quer mais prazo. Se você tem uma grande corporação como cliente, eles tendem a ter prazos de pagamento mais alongados, Sim, né? sim, perfeito. Então, quem nunca tentou prestar um serviço, às vezes, para uma Ambev ou Sim. para uma, enfim, para uma grande corporação, para uma Unilever da vida, e não conseguiu fornecer, Uhum, porque não uhum. tinha fluxo de caixa para aguentar os 120 Ah, dias essa de história. recebimento desse Eu vou parar o esse Thiago aqui, cliente. porque essa história todo mundo conhece. Essa história é uma história muito famosa para o empreendedor do Brasil. E eu gostei de um termo, e eu vou até esclarecer com todo mundo se a gente entendeu corretamente, né, professor? Então, o Thiago até comentou e brincou com uma analogia que o contas a receber do cara chega primeiro do que. Chega depois do seu. Chega primeiro do que o seu contas a pagar. Isso é uma realidade comum, né, turma, no que a gente tem atualmente no Brasil. E aí, Thiago, os ecossistemas bancarizados daí, eles servem para que você consiga harmonizar essas datas. Então, tanto o fornecedor, com a confiança que você estava me falando um pouco antes, vai poder dar mais prazo para o consumidor, quanto o consumidor também pode ter uma obrigação tardia para que ele possa pagar um funcionário, para que ele possa pagar uma outra obrigação de pagar aquele fornecedor que está envolvido no ecossistema. É isso que eu entendi mesmo? Exatamente, André. A ideia é você conseguir normalizar esse fluxo de caixa do empreendedor e dar maior flexibilidade para ele conseguir pensar em Que projetos legal. de longo prazo. Tendo esse fluxo organizado, a gente está falando de redução desse custo de capital que ele está pagando, porque pô, você tem esse custo, esse fluxo de caixa organizado, você está pagando menos juros, Que você está legal. pagando menos multa. Que E quando legal. você vai olhar para dentro de uma estrutura da empresa, muitas empresas elas não percebem o quanto elas estão pagando a mais, Que às legal, vezes, que no legal. limite de crédito, de cheque especial. Sim. eh, Vou perguntar de novo, hein? Porque acho que saiu outra dica boa aqui no meio dessa fala do Thiago. Então, você está colocando que hoje o empreendedor médio do Brasil, antes de ligar para o gerente do banco dele, ele deveria ligar para o Thiago e explicar para ele qual é o vencimentário que ele tem e qual é a relação comercial. Então, ele já pode usar até a própria relação comercial dele como uma solução para conseguir capital de giro, para conseguir capital para manter, e através dessa conexão entre ele e os fornecedores, ele já poderia buscar uma condição melhor de operar, né? Porque ele vai pagar mais barato, porque ele vai ter antes, como você está dizendo. com certeza. Legal. O primeiro ponto dentro da estrutura de bancarização desse ecossistema é regular esse contas a receber. Legal. Então, para regular esse contas a receber, primeiro a gente tem que regular a cobrança para ele. Legal. Então, eu preciso trazer para esse empreendedor o que é, pô, se realmente esse cliente, novo ou antigo, ele tem capacidade de pagamento no longo prazo, qual que é o Legal. risco desse cara ter Claro, de claro, fazer um claro. pagamento num prazo mais longo? De fato, ele tem E capacidade ele de tem que pagar? avaliar isso ao mesmo tempo. É, Essa é dura, hein, turma? Que dureza. exatamente. Essa avaliação, como eu faço essa avaliação? Pô, só utilizar um birô de crédito simples é fácil? O que que eu preciso usar? Quais são os parâmetros? O empreendedor brasileiro ele é muito bom, mas ele é Legal. muito bom naquilo que ele faz. Muitas Perfeito, vezes, perfeito, quando perfeito. você chega em empresas, pô, com grandes faturamentos, grandes estruturas, você tem um empreendedor que às vezes não conseguiu, ou a própria equipe dele não tem a capacidade técnica ou conhecimento técnico, porque educação financeira no Brasil é um déficit gigantesco, você não tem um entendimento claro dessa dinâmica. Então, o Perfeito, primeiro ponto perfeito, que a perfeito. gente traz é vamos normalizar sua cobrança. Então, pô, seu cliente precisa parar de esquecer de pagar o boleto, você precisa lembrar ele de Perfeito, pagar esse boleto, você precisa saber qual que é o prazo ideal de faturamento para esse perfeito. cliente, e a partir disso, pô, se eu tenho um histórico, um cliente que paga recorrente, paga na data, não tem inadimplência, automaticamente isso vira seu limite.
Então, você Legal. estica essa É como uma relação. organização, né? Você organizando os vencimentários das empresas, é isso? E ex- desculpa aí te interromper, a boteca é assim, né? Então a gente vai interrompendo o outro, vai falando assuntos delicados, e é assim que é. Então você vai organizando a data da empresa A com a data da empresa B, para que nem a empresa A fique sem o dinheiro por pagar e nem a empresa B demore muito para receber o dinheiro a ponto de não cumprir com suas obrigações do outro lado. E por falar nisso, eu queria insistir nesse ponto que você colocou. Achei muito importante que você falou de educação financeira. É um negócio que, turma, boteca é para isso, para falar de assuntos delicados. Quero que você fala também para a gente em cima desse ponto de cobrança, de profissionalização de cobrança, isso é uma dor, né? O fluxo de caixa no Brasil, ele é uma dor e ele é uma dor também na empresa que está no ecossistema. Acho que a gente conversou algumas coisas, é, benefícios muito essenciais, mas o fluxo de caixa, ele é um problema em todos os momentos para o empreendedor que está ralando aqui no Brasil. A gente sabe que 60% das empresas têm dificuldade com seu fluxo de caixa, né? E aí eu queria entender especificamente nesse ponto também, Thiago. Acho que os dois outros pontos são muito bons, porque, pô, se eu quiser pegar alguma coisa, eu de fato posso mudar, né? Ao invés de ligar para o meu gerente diretamente, eu posso é, ir buscar um parceiro como a 55, conversar com o Thiago e fazer uma comunidade com o meu fornecedor para a gente tentar organizar esses vencimentos. Então, acho que foi muito boa a sua explicação, eu consegui entender muito bem. Mas eu gostaria muito de insistir. Vamos fingir que na água aqui eu vou ficar insistindo em você sobre o problema, um vilão brabo no Brasil, que é o problema de fluxo de caixa e como a comunidade pode contribuir para esse inimigo, esse vilão da galera. Conta para nós, professor. Olha, acho que o principal ponto de você conseguir conectar todos os agentes dentro de uma comunidade é você conseguir ter um mapeamento de dados além do seu próprio dado. Então, pô, você expande essa relação de dado para sua cadeia de fornecedores, para sua cadeia de clientes. Então, você começa a entender quem são os seus clientes de fato, Clientes dos como clientes também, os Thiago? clientes dos clientes, como Viu na você cabeça você falando. os clientes dos clientes, de acordo com a sua relação comercial, e de acordo com o dado que você tem de forma organizada e padronizada, a ideia é conseguir, dentro dessa cadeia, gerar soluções financeiras Uhum. além do capital de giro, para que a empresa consiga gerar receita com a tesouraria dela, né? Que é muito, Legal. a A tesouraria é uma área gestão, muito. né, que você Ah, falou, né? exatamente. A tesouraria da empresa é uma área muitas vezes até esquecida dentro Sim, das empresas, mas é uma área que pode te gerar lucro. Ela sim, pode gerar claro, receita para sua operação, claro, né? claro. Até por isso você vê todo mundo aqui, ou pelo menos muita gente, acredito, que ainda mora com seu aluguel e aluga o seu apartamento, por exemplo, com o quinto andar. Experimenta atrasar um dia do seu aluguel para ver se você não vai pagar 10% de multa em cima do valor que você tinha a pagar. Você pega o Mercado Livre, que é, pô, a maior empresa de tecnologia da América Latina, 70% da receita dela vem através do Mercado Pago, receita financeira através de serviços financeiros. Legal essa Então, dica. a ideia de criar um ecossistema bancarizado é trazer esse Renda tipo de extra? É uma solução. renda extra para sua É, empresa? Desculpa simplificar, o boteco a gente simplifica. É não uma é, renda extra para sua empresa com serviço financeiro, ela Thiago? pode não só ser uma renda extra, como virar uma das principais receitas da operação. Com cobrança, pô, quanto dinheiro você deixa na mesa porque você renegociou Muito. ali, ou você deixou aquele prazinho a mais, desconta aquela multa ali. A educação financeira que a Para o meu gente, cliente, você falou, pro né? meu cliente que não ia pagar, ou quanto dinheiro você deixou na mesa, porque seu cliente pagou antes e, pô, você não precisava desse dinheiro antes e esse dinheiro podia estar aplicado ali em uma operação. Pô, não tenho caixa, eu não tenho eh, fluxo de caixa suficiente para aguentar esse cliente me pagar em 90 dias. Pô, mas e se eu tenho uma solução financeira aqui que consegue fazer esse aporte e no fim das contas a taxa que esse cliente vai pagar lá na frente
eu consigo embutir aqui na minha geração de receita. Perfeito, Então você tem perfeito. diversas formas Legal. dentro desse ecossistema em conseguir, de conseguir gerar receita, reduzir custo de captação, reduzir o custo financeiro com taxas, juros, utilizando um agente aqui Financeiro, que é né? a 55 financeiro Legal, para você legal, conseguir organizar esse fluxo de caixa. legal. Turma, essa dica é muito boa. Eu vou confirmando e já confirmei que era renda extra, ou seja, mais dinheiro. Mais dinheiro é sempre bom, né, turma? Vamos falar a verdade logo, né? Então eu brinquei com o Thiago, falei renda extra, porque de fato é muito comum. O Thiago trouxe grandes exemplos, o maior do e-commerce do Brasil, né, turma? Que é o Mercado Livre. É um grande exemplo. E a diversificação de serviços, incluindo o financeiro, é uma excelente maneira de você complementar o seu fluxo de caixa, né? É uma excelente maneira de você trazer recorrência e expectativa de faturamento para o seu fluxo de caixa, né? A gente sabe disso e, pelo que eu entendi, o Thiago sempre falou aqui de todos os envolvidos, até cliente de cliente. O Thiago falou aqui que você pode fazer essa inclusão nesse ecossistema. Confere, E né, aqui, Thiago? André, você tem uma coisa muito importante que é o chamado de Escuta o homem. taxa de conveniência. Escuta o homem. Taxa de conveniência. Então, o engajamento do seu cliente tendo uma solução o tempo todo, você está com o aplicativo do banco, Sim, você tem sim. que pagar uma conta, Tudo. fazer uma transferência para alguém. Quanto mais tempo esse cliente, esse usuário, vou chamar de usuário, porque ele pode ser um cliente, um fornecedor, etc., ele estiver rodando dentro do seu ecossistema, dentro da sua solução, maior o engajamento dele, maior a possibilidade dele pagar o boleto dele no dia, porque ele precisa de Perfeito, você ali o tempo todo, perfeito. maior a possibilidade dele fazer uma nova compra com você. Então, o fato de integrar o que é conhecido lá fora como Embedded Finance, você integrar Homem chique esse, no boteco hoje, essa turma. solução financeira dentro da sua solução, ela vem mais do que uma renda extra, mas como uma ferramenta para você conseguir trabalhar um upsell Pô, dentro da sua maravilhoso. carteira de clientes. Maravilhoso. Porque Então, você assim, vai, você tem motivo para ligar pro cara, né? Pelo que você tá me exatamente. explicando, você tem mais uma coisa para ligar para o cara de sempre, que às vezes é um cliente favorito, às vezes é um cara que tá com você há muito tempo, você consegue validar, apresentar essa ideia. É muito interessante porque Não é à toa, André, que o brasileiro médio gasta 20% do, do salário dele hoje com transporte, e a 99, pensando nisso, tem uma solução bancária, uma conta perfeito, digital dentro da solução da 99. Pô, o cliente perfeito, está ali, você tem cashback, você tem perfeito, crédito, perfeito. você tem diversos serviços financeiros, e isso pode ser adaptado para qualquer realidade. Então, você pode trabalhar dentro de uma cadeia de fornecimento que tem entregadores no final, e você pode dar um crédito para ele e fazer uma manutenção. Era isso que eu queria te perguntar agora, Tiagão, porque o pessoal fez as perguntas, tem que fazer todas as perguntas da galera, né? Tiagão, tem mais um ponto em cima desse. Queria que você até continuasse falando sobre os entregadores e tudo. Fala pra gente como que as comunidades bancarizadas elas podem ajudar justamente o empreendedor do Brasil, porque hoje a gente viu desde da mudança das leis com relação ao A trabalhador relação de PJ, trabalho, a aham. relação de trabalho mudou, tem uma regulação da MEI ligada a tudo isso, onde muitos desses MEIs hoje são os trabalhadores que apoiam a operação dos nossos clientes, eles são a parte fundamental das empresas, né? Então, como todo empreendedor está sempre de olho nisso, qual que é a dica ou o que você tem para trazer para a gente sobre como o ecossistema bancarizado pode tratar melhor seus trabalhadores? Eles são os novos trabalhadores do Eu Brasil, né? acho que a principal questão aqui, André, é a customização e trazer soluções específicas para problemas específicos. Certo. Então, quando você Legal. vai para uma instituição de um banco tradicional, os cinco grandes bancões, você tem o crédito com garantia em imóvel, o crédito com garantia Ah, é em carro eu já vi. carro, Uhum. o carro ainda tem, e você tem o crédito consignado. E aí, quando você tem
um brasileiro médio em idade operacional que não conseguiu comprar um carro, porque um carro popular custa R$ 100.000 hoje, um imóvel popular É custa isso, é verdade. R$ 300.000, Verdade. e você não tem mais a relação de CLT, então você não consegue mais fazer um Verdade. consignado. Não tem FGTS, não tem Você, nada. exatamente, você consegue trazer essa solução financeira específica para Que dores de legal. acordo com o segmento. Que legal. Então, pô, dentro de uma cadeia de logística, Legal. você consegue fornecer, pô, uma antecipação para esse motorista do frete conseguir reduzir. Retenção é um problema, né, Thiago? O pessoal reclama que não Exatamente. tem esse vínculo, ele traz essa dificuldade. Então, você está falando sobre explorar, né? E eu queria que você continuasse para a galera pegar todas as dicas que você tem. Então, você está falando como uma maneira de reter, né, através desse novo vínculo, de manter os melhores colaboradores dentro da empresa. É isso que é. Exatamente. Legal, legal. Pô, se Puta você dica. tem uma solução de gestão, ou se a sua empresa uberiza, eu não gosto muito de falar essa palavra porque existe certo preconceito com essa uberização das relações de trabalho, mas se a sua empresa uberiza, se ela é um marketplace de serviços que conecta e homologa às vezes, pô, um pequeno empreendedor, um MEI que não conseguiria ter acesso a uma grande corporação e você faz a intermediação desse Sim, perfeito. negócio. Você contrata ele também, né? Exatamente. Você consegue gerar esse serviço específico para atender a dor. Você sabe que esse microempreendedor ele vai voltar a fazer serviços com vocês, então você vai ter maior disponibilidade de mão de obra, um maior engajamento dessa mão de obra, e você tem uma maior capacidade de conseguir aumentar essa relação de dependência que ele teria de uma instituição financeira com a sua operação. Claro, Então, pô, claro, claro. dentre Você quer tantos. ter clientes grandes e quer ter prestadores com quem contar, né, Thiago? Eu entendi um pouco de como você falou dependência e como foi difícil falar sobre isso, mas a verdade é que para o empreendedor, né? Vamos falar da perspectiva dele. Você diminuiu o compromisso, né? Porque daí ele não tem continuidade na maioria dos contratos, né? E Exatamente. acaba virando esse desafio de manter aquele prestador engajado, né? E beneficiar ele, é isso? Essa é a dica que com isso a gente consegue fazer. Com isso, e você consegue também Interessante. ter uma estrutura de capital muito mais barata, você mata ali, enfim, alguns atravessadores dentro desse processo, tendo tudo isso internalizado, você consegue aumentar a confiança e a dependência, a gente fala, soa meio negativo, mas é uma relação de simbiose onde você vai Perfeito, conseguir gerar valor perfeito, para esse cara, perfeito. então ele essa solução, além de tudo, vai te trazer uma diferenciação diante dos seus concorrentes. Então, Perfeito. pô, eu vou me conectar, eu tenho 10 soluções de transporte que eu posso me conectar. A qual eu vou me conectar? A que me traz melhores condições de trabalho, a que eu vou prestar um serviço Perfeito. que vai me pagar antes, que vai me pagar com uma Perfeito. taxa melhor, que vai me pagar, que vai me oferecer mais soluções. Então, pô, Perfeito. eu faço transporte, eu gosto muito do exemplo de transportes, porque é um mercado assim que movimenta aqui a economia dinâmica. Quando você fala em São Paulo, onde você demora horas para sair de um lugar para o Perfeito. outro, o mercado de Perfeito. entregas assim voa. Bilionário, bilionário. Você consegue receber uma entrega de na Shopee, do Mercado Livre em um dia, porque você tem É. uma cadeia gigantesca De gente de atendendo entregas essa demanda, funcionando. né? E eu posso, e aí, pessoal, eu tô falando muito do mercado de transportes, mas eu posso espelhar essa relação em centenas de Claro, outros claro, mercados. claro, claro. Eu tô falando aqui de qualquer relação que é intermediada ah, por um agente tecnológico de preferência, porque é a nossa praia, né? Conseguir conectar. Se falar para mim que tem uma API para plugar, eu vou ficar feliz da vida, senão eu vou conectar o dado de outro jeito. Sim, Mas toda a intermediação de relação comercial,
ela pode levar esse benefício. E aí eu estou falando de antecipar uma comissão de um corretor de imóveis, Legal, um honorário médico legal. de um Veio na médico minha cabeça a indústria de beleza, por exemplo, né? plantonista. É, pessoal de salão quantos meses, né? Hoje a gente viu com toda a mudança na regulação hoje, saíram só no ramo de estética. Você falou de transporte, eu pensei em estética, você falou de honorários, com toda certeza tem muitos segmentos que a gente vê que o prestador, ele de fato tem uma a receber lastreado em muitas informações e dados que você colocou aqui, de histórico de relação, a própria nota fiscal, a ordem de serviço que você colocou também, é um negócio que serve para o cara conseguir capital de giro E, e ajuda nesse benefício com o prestador final, né? e, Interessante. e dentro dessa relação, você tem a dificuldade de, pô, você é um prestador de serviços, pessoa jurídica, PJ ou microempresa, e o banco, ele nunca vai te dar o crédito atrelado à sua PJ na mesma proporção Sim, que você tem de faturamento. Tem sim, muita gente que, pô, um médico, por exemplo, que sim, tem a tendência de ter grandes vencimentos, tem muito sim. mais crédito na PF, muitas vezes, do que na PJ. Com Não consegue certeza. pegar uma linha Com de certeza. E a capital da PJ PJ. dele fatura tudo o que ele fatura, na verdade. Exatamente. Interessante, interessante. E por falar em estética, turma, eu acho que tem um exemplo muito interessante aqui dos nossos clientes da 55, que são consumidores da comunidade bancarizada, né? E aqui o nosso exemplo, eu lembrei de estética com relação aos profissionais, o Thiago estava falando dos prestadores, mas me veio esse cliente, a cliente aqui da 55 na cabeça, aonde esse cliente, hoje ele é proprietário, né, de uma rede é, de estética, né, de beleza, e o que a gente conseguiu trazer para eles, até para fazer um paralelo, eu não entendo tanto quanto o Thiago de Uhum. comunidade, mas acho que é interessante a gente falar o que a gente conseguiu levar para esse cliente, né? E como mudaram as perspectivas de plano estratégico para esse cliente. Então ele tinha essa rede a ser expandida e a gente tem muito isso no mercado de franquias, né? Esse dilema, turma. E como que esse cliente mudou a perspectiva estratégica depois que ele conheceu a comunidade bancarizada do professor Tiago Carvalho melhor? Ele basicamente tinha um plano muito grande de abrir muitas e muitas lojas. Vocês lembram daquela renda extra que o Tiago estava falando que não era nada de uma renda extra, a maioria de receita para alguns casos? Ele incluiu como um componente estratégico, quando abrir uma nova clínica, todas essas soluções que o Tiago colocou aqui. Então, ele organizou os vencimentos dele com os fornecedores, como o Thiago trouxe de exemplo. Ele não deixou um dia sequer, com a solução de cobrança da gente, o cliente dele atrasar, como o Thiago também colocou. E aí, de fato, Thiago, queria passar a bola para você também, que você entende melhor disso que eu também. E, de fato, com a junção desses benefícios, para ele, a estratégia de crescer essa marca, né, essa franquia, ela se diluiu com mais receita, com mais uma linha de receita inclusa para todo mundo que ele for abrir, né? Então toda nova clínica que ele for abrir vai ter um vencimentário organizado, vai ter um sistema de cobrança eficiente com a solução da sua comunidade bancarizada, né, Thiago? Fala um pouco melhor, eu gostei do exemplo e me fez lembrar quando você falou de estética. Aí eu acho que tem um exemplo muito legal, que é o mercado de franquias, que é onde você tem uma dinâmica de expansão muito próxima do que é o mercado de tecnologia, né? Onde Sim, você cresce muito sua receita sem necessariamente crescer o seu custo. sim. Você tem uma capacidade de expansão gigantesca, onde muitas vezes grandes franquias quebram, que é justamente nessa dinâmica de expansão Crescer desenfreada e desenfreadamente, é, né? Porque o boteco a gente fala de tudo. e aí outra dica muito grande pro empreendedor é crescer pode ser um problema para você. Vamos com calma, é isso, Vamos Thiago? com calma, Legal. vamos com Conversa calma. com quem manja, turma. Conversa com quem entende de negócio. Seu negócio vale muito. E a gente conseguiu trazer para ele uma operação, quando se trata de uma rede de franquias, eh, e no modelo de negócio que ele atua, que é um modelo de receita recorrente, cara, você não tem uma loja própria, né? Você não tem um imóvel próprio, você não tem ativos de valor Uhum, para travar como garantia de uma operação financeira, uma uhum. operação de crédito.
E você tem o quê? Histórico. Você tem receita recorrente, você tem uma carteira recorrente, e aí vem lá de trás o nosso histórico de A55 de fazer crédito de alto risco que ninguém fazia para empresa de tecnologia, para empresas de SaaS. Então, unindo esse passado de fazer crédito para empresas que atuam com receita recorrente, que não têm ativos para usar como Sim, garantia, porém de uma forma com menos risco, né? Porque não claro, dá para tomar todo o claro, risco do planeta, claro. operando e enxergando esse fluxo de receita da empresa para entender em que momento dar mais, em que momento dar menos Perfeito, crédito. perfeito. Então, Então, às vezes, quando pode ser um passo que pode não, é um passo que tem que ser muito bem medido. O quanto que a empresa consegue pagar, quanto que ela deve crescer, exatamente. entende? É calculado isso, né? Exatamente. Toda Entendo. projeção, assim, nós gostamos muito de olhar o mercado de crédito como investidor. Então, tem grande diferença de olhar eh, de olhar uma empresa só com viés de crédito. Crédito olha só passado, investidor olha a projeção. Perfeito, Então, a gente tenta casar esse meio termo entre projeção, perfeito. porque a projeção do empreendedor é sempre o mais otimista do mundo, eh, ignorando muitas vezes atrito e folga, e no meio do caminho o que mais você tem é atrito e folga. Sem dúvida, sem Então, dúvida. Por isso que a gente precisa de um boteco, turma, às as- vezes. assim como na física, a gente tenta trazer para essa relação um ponderador que vai te trazer, pô, o quanto eu consigo te ajudar, te alavancar para você conseguir crescer dentro de condições estatisticamente e baseadas em dados e de acordo com o que você cresceu. Sim, Seu histórico de o histórico do empreendedor, de como ele cresceu outras 10 franquias, sim. vai me dizer o quanto eu posso ajudar ele injetando capital na Perfeito, operação dele para que ele cresça novas operações. Então, perfeito, perfeito. Um produto feito para ele, feito para o crescimento dele, né? produto feito para ser replicado. Então, a Sim. franquia é um produto para ser replicado. Legal. Então, a partir se ele consegue replicar um processo Interessante. e ele tem um padrão de replicação desse processo, eu consigo replicar uma operação financeira para uma rede de franquias. E aí, outra vez, assim como o exemplo que eu dei dos entregadores, ele pode ser utilizado para N outras relações Claro, comerciais, claro, claro. o exemplo da franquia pode ser utilizado para diversas outras operações, onde eu tenho uma operação de receita recorrente com um histórico e Perfeito, é. enfim, um E um histórico de padrão, né? crescimento Porque e um padrão. é franquia, então eu vou vender os meus produtos, eu vou comparar as vendas da loja A com a loja Exatamente. B, que eu já criei há 2 anos atrás. Então todo mundo vende a Exatamente. mesma coisa. E dentro disso, André, basicamente eu vou trazer, pô, eu vou entender quem é o seu melhor, quem é o seu pior, vou estabelecer um rating para conseguir encontrar o que que é um padrão médio dessa operação, para eu saber onde eu vou conseguir tomar mais ou menos risco Legal. dentro dessa operação. E não é, pelo que eu entendi, eu acho que, turma, a gente encerrou todas as dúvidas, a gente tá acabando o tempo, mas ficou uma pergunta na minha cabeça agora de 49 do segundo tempo, que eu vou ter que passar a bola pela última vez pro Thiago, porque você falou isso, e isso é muito interessante da gente explorar. Então, quer dizer, pelo que você está me dizendo, aqui e nas comunidades bancarizadas, com você, com o seu trabalho, com o seu time, não é uma ideia tão binária, não é ou você tem um monte ou você não tem nenhum crédito. Então, pelo que você está me entendendo, e até para ver se eu entendi corretamente, explicar para a rapaziada essa dica, quer dizer, mesmo que você não tenha uma quantidade de crédito que hoje você esteja considerando como ideal para o seu negócio, aqui nas comunidades a gente pode considerar cliente a cliente o quanto que você pode, através dessa relação, ter de capital de giro. Confere isso, só para ver essa dúvida na cabeça com Com a sua fala. certeza. Bom, os grandes clientes, as grandes corporações, eles estão atendidos pelos grandes bancos. Claro, claro. A ideia aqui é justamente facilitar o acesso a quem não tem acesso a capital, a ter um acesso a um capital justo, Legal. né? Com condições para que você consiga trabalhar.
Então, aqui eu estou falando da construção de uma relação. Legal, legal. E, assim, toda construção de relação, ninguém começou o namoro apresentando pra mãe, né? Então você começa de mão dada, Conhecendo, um conhecendo. Olhando na beijinho. rua, olhando na rua, olhando na Então, rua. é exatamente a mesma No relação. boteco também, A né? gente vai trazer uma oportunidade de crédito que seja condizente Legal, com o histórico e ela vai ser aumentada e reavaliada de legal. acordo com o fluxo de pagamentos da relação, de acordo com a expectativa de expansão da empresa. Então, por mais que sigamos padrões e tenhamos um parâmetro claro e lógico de risco, cada projeto é um projeto e cada histórico, cada relação comercial é tratada como uma só. E essa vai ser a grande diferença, a diversificação. Se eu te disser que eu tenho um produto de crédito, né? Eu vou dizer que meu produto de crédito é regulação do fluxo de caixa. Como eu Legal, vou fazer isso? Depende. legal, Depende do que você legal, precisa. legal, legal. Acho que eu agradeço até a resposta da última pergunta, porque veio na mente imediatamente quando eu vi você falando sobre isso e acho que de todo mundo que quer uma grana, de todo mundo no Brasil, pelo menos 60% dos casos, como eu lembrei você, Tiagão, precisa dessa grana. Thiago, acho que pro boteco de hoje a gente vai se despedir por aqui. Queria muito agradecer todas as dicas que você trouxe pra galera. Satisfação enorme poder receber você aqui com a gente. Turma, muito obrigado. Esse é o Boteco da Fortuna. No nosso programa, vocês vão ver Thiago, outros monstros do empreendedorismo do Brasil, que sabem conversar com quem precisa, que sabem conversar com quem está passando dificuldade. Porque a vida de empreender no Brasil é passar dificuldade, não é, Tiagão? Fala a Não é fácil. verdade, né? E aqui no Boteco a gente vai usar da sinceridade do Boteco, do alívio daquela gelada, para falar sem frescura para você que quer entender como desviar dos obstáculos de empreender. Tá? A gente demorou muito tempo até desenvolver tudo isso para vocês e quis muito trazer isso para vocês com muita honestidade, com muita transparência e com a mesma informalidade desde que vocês conhecem a gente como empresa. Minha galera, não esquece de curtir a gente, engaja com a nossa rede social, curte lá, segue a gente, bota nos seus likes aí nos favoritos. Tamo junto, muito obrigado, viu?